Olá pessoal, tudo certinho? Eu confesso para vocês que eu estava me preocupando pouco com o tal do coronavírus, porque nós já tivemos inúmeros outros casos anteriormente, né, de epidemias que foram alardeados pela mídia de forma excessiva. Obviamente todos de fato merecem atenção, né, porque se a população não toma os devidos cuidados, de fato pode se tornar um grande problema. Mas geralmente a mídia tende, né, a aumentar demais a proporção do problema. Dessa vez, apesar de haver novamente certo exagero por parte da mídia, eu confesso que eu estou um pouco mais preocupada do que das outras vezes. Bom, eu vou pedir atenção para alguns detalhes importantes a respeito especificamente deste vírus, especialmente agora que tivemos o primeiro caso confirmado, né, aqui no Brasil, e certamente teremos vários outros, e por conta disso tudo, a preocupação aumentou consideravelmente. Será que há necessidade de tanta preocupação? Bom, o índice de letalidade do coronavírus é relativamente baixo, mas apesar disso há duas outras importantes questões a levarmos em consideração e que podem sim trazer um pouco mais de preocupação, né? Especialmente para nós brasileiros. A primeira é que o coronavírus tem uma facilidade de contaminação muito grande, ou seja, embora ele não seja tão grave, tão letal, ele tem uma grande capacidade de atingir muitas pessoas. E com isso vem a segunda preocupação aqui para nós brasileiros, que é a precária estrutura de saúde aqui do nosso país. Ou seja, nós não temos a mesma capacidade que a China para lidar com essa doença, né? E eu gostaria de colocar o vídeo de um ótimo médico aqui da minha região, o Dr. Nixon Batista, que atende em emergência de hospital há vários anos, há mais de uma década, e fala um pouco sobre esse vírus e sobre as preocupações em relação à estrutura das emergências e postos de saúde para receber os pacientes, né, que estiverem com essa doença. Em off, ele me disse que nós não estamos preparados para lidar com o coronavírus, assim como nunca estivemos para lidar com o H1N1, por exemplo. Ele faz um alerta bem importante sobre a maneira como as pessoas são atendidas nos hospitais e postos de saúde. Ele diz o seguinte: simplesmente vão todos para a mesma sala, né, emergências ou postos de saúde, muito com as mais diversas queixas simples, grávidas, crianças com diarreia, junto com pacientes com queixas respiratórias agudas, né? Diariamente vivemos essa realidade em todo o Brasil. E ele faz esse alerta justamente porque em uma sala de emergência, se houver uma pessoa infectada com o coronavírus, devido ao alto nível de propagação do vírus, né, a facilidade que ele tem para se disseminar, quantas outras pessoas vão acabar se infectando facilmente também, né? Então a gente vai ver o vídeo agora. Bom dia, pessoal. Acabou o carnaval, o Brasil começa a funcionar. Terminou o carnaval com a notícia de que o coronavírus, né, já tem um caso confirmado no Brasil. Isso me deixa bastante preocupado, porque o vírus, embora ele esteja uma baixa letalidade, em menos de 2%, mas ele tem um índice de propagação muito alto, ou seja, um índice de contaminação muito alto. Em alguns estudos e alguns prospectos feitos pela Organização Mundial da Saúde, acredita-se que em torno de 70% da população possa ser contaminada com esse vírus. Vamos rezar que realmente seja só um prospecto, isso não venha a se confirmar. A Itália, os casos estão altíssimos. O que preocupa é que essa estatística de letalidade de menos 2% é num país que construiu um hospital gigante em 10 dias. Você imagina no Brasil. O que me preocupa é que aqui no Brasil a maioria das pessoas, quando estão doentes, elas vão exatamente para o mesmo lugar, para o mesmo ponto. Isso aí aumenta muito o índice de propagação da doença. E se a gente for colocar na matemática, que tem em torno de 2% de letalidade, de mortalidade, significa que a cada 100 pessoas contaminadas, 2 irão morrer. Principalmente as pessoas mais idosas, as pessoas que têm deficiências imunológicas, né? Crianças. Isso é preocupante. Então, se a gente tiver um índice de contaminação de 70%, num país que tem 203 milhões de habitantes, né? Vamos que no Brasil 50% só venha a ser contaminado. Com índice de mortalidade de 2%, isso representa mais de 2 milhões de pessoas em óbito. Então, realmente é algo a se preocupar, é algo que temos que ter bastante cuidado.
As pessoas com sintomas respiratórios acho que deveriam ter mais cuidado a procurar uma unidade que não tenha específico um atendimento para esse caso. Eu acho que o Brasil tem que fazer, as cidades, né, os estados têm que se preparar para isso aí, formar locais, né, que os profissionais estejam preparados para receberem as pessoas com sintomas respiratórios, todos no mesmo local. Porque muitas vezes o que a gente vê nas emergências, nos postos de saúde, os mais diversos tipos de queixas, né, se juntarem. Isso aí, no caso de um coronavírus, é fatal. Então provavelmente teremos um índice de propagação muito alto se não for levado a sério, né, essa logística de atendimento nos pacientes com sintomas respiratórios. Eu realmente vejo com preocupação, porque eu estou há 11 anos fazendo emergência no Brasil. A gente vê que as emergências, infelizmente, no Brasil, em todo o Brasil, não está preparada, né, logisticamente, né, para um vírus tão letal, assim, um vírus que tem um poder de propagação tão rápido, né, tão fácil. Então as pessoas que têm problemas respiratórios e as pessoas do dia a dia, usar o álcool, lavar as mãos, ter um pouquinho de cuidado quando for tossir, né, evitar locais aglomerados, né, com pessoas. O que me preocupa é o carnaval, né? Passamos agora uma época de muita gente que viajou para o Brasil, né, para esse carnaval. Quantos deles já não estavam com o vírus incubado, né? Que vieram da Europa, né, vieram de outros países aí. Isso aí que me preocupa agora nesses 15 dias, se não vamos ter um índice de propagação alto desse vírus. De toda forma, vamos torcer, rezar para que o brasileiro, como sempre, seja mais resistente a esse vírus. Vamos ficar todos com Deus, uma boa semana, uma boa quaresma para todos. E aí depois, em off, o Dr. Nixon lembrou de outro detalhe bem importante. Os sintomas do coronavírus demoram a aparecer, estima-se que apareçam entre 2 e 14 dias, ou seja, às vezes a pessoa já está com o vírus incubado, só que os sintomas não estão aparentes, enquanto isso o vírus vai se espalhando. Márcio, vamos supor, o cara tá lá na Itália, estava na Europa, teve contato com o vírus, veio passar o carnaval do Brasil, ainda está assintomático, brincou o carnaval no Brasil, chega amanhã lá na Europa, começa a sentir os sintomas, mas contaminou um monte de gente aqui, entendeu? Porque ele pode ficar incubado até 14 dias. Veio no Brasil, contaminou pessoas, que ele já estava contaminado com o vírus, e voltou, ao chegar lá, começou a ter sintomas. Ele pode ter contaminado pessoas aqui e ele ainda não sabia que tinha um vírus. Esse é o problema. A minha preocupação no carnaval é exatamente essa. O Brasil trata as coisas assim com a irresponsabilidade, porque enquanto os países estão se fechando, o Brasil faz uma festa de carnaval abrindo as portas para toda parte do mundo, né? E o que me preocupa é agora, depois do carnaval, provavelmente vai aparecer bastante casos. Gente que viajou, que teve contato com gente de risco, né? Por exemplo, esse cara que deu positivo, que veio da Itália. Vamos catalogar e buscar as pessoas que tiveram no voo com eles. E as pessoas que tiveram no guichê, as pessoas que apertaram a mão dele, as pessoas que ele entregou o boleto, uma lanchonete que ele comeu, pessoas que teve no aeroporto, que não tem como identificar. Tudo isso ele pode ter contaminado. Uma pessoa só, entendeu? E que está, provavelmente, no Brasil, viajando por algum lugar, por algum estado. Eu estou dando só o exemplo desse cara que foi confirmado. E quantos outros poderia estar com vírus, ainda sem sintomas, e que pode ter contaminado várias pessoas? Por isso, pessoal, é importante frisar o que nós podemos fazer para tentar evitar a disseminação do vírus. As duas medidas mais eficientes são lavar sempre as mãos e evitar a aglomeração de pessoas. Sabe o que eu tenho feito, já tomei como hábito? Como nem sempre, né, eu posso lavar as mãos ou evitar contato com muitas pessoas, eu comprei uma vez só o vidrinho, eu comprei por causa do vidrinho, né, eu comprei um vidrinho com álcool, né, onde aí eu fico espalhando e tal. E aí depois que eu acabei, você encontra nas farmácias, enfim, né? E aí depois que acabou o vírus a primeira vez, eu comecei a abastecer com o álcool mesmo que eu tenho em casa e tal. Então eu simplesmente abasteço o mesmo vidrinho que eu comprei e tal. E aí volta e meia eu borrifo e espalho nas mãos, né? É uma medida bem simples, baixo custo e que pode evitar a contaminação não só do coronavírus, como também de outras doenças. Então,
É isso. Se você puder, compartilhar esse vídeo com os seus contatos, para espalhar as importantes informações, né, que o Dr. Nixon trouxe pra gente. É uma situação preocupante, sim, mas a gente pode tomar medidas relativamente simples para evitar a contaminação. Nem sempre a gente está com a imunidade em dia, então precisamos nos precaver, não é verdade? É muito mais fácil tentarmos evitar a contaminação do que depois ter que correr para o hospital e aumentar ainda mais o risco de disseminação desse e também de outros vírus, certo? Então é isso, um beijão e até a próxima.